Olá, semioticistas. Ainda tratando da semiótica das paixões, hoje nós falaremos da ação e paixão. E nós dividiremos nesse vídeo em dois momentos. No primeiro, nós falaremos do agir e do sofrer, e no segundo momento, falaremos do espaço da junção. Bom, então, a história da semiótica textual ela é, como nós vimos, amplamente ligada à narratividade, cujos modelos parecem moldar a estrutura constante do discurso. A prioridade inicial concedida à narrativa, a formalização da sintaxe narrativa e, mais tarde, a generalização de uma dimensão semionarrativa capaz de formar a arquitetura de todo tipo de discurso, quer ele seja do âmbito da narrativa ou não, discurso filosófico, científico, etc., essa prioridade e essa generalização contribuíram para dar à narrativa um lugar central na teoria semiótica. Então, o modelo da pesquisa tornou-se, então, uma forma não exclusiva, mas canônica. E esse modelo ele está centrado nas relações entre o sujeito e o objeto, enquadrado pelos percursos do destinador, que é o mandante e julgador, polemicamente estruturado pelo percurso do antissujeito, que é inscrito, enfim, no quadro geral do esquema narrativo. E, mais precisamente, o núcleo da gramática narrativa, o programa narrativo, ilustra a maneira pela qual se realiza em discurso a transformação dos estados de coisas, fundada sobre a discretização dos enunciados de estado por meio de uma sintaxe elementar de aquisição, de privação ou de partilha dos valores inscritos nos objetos desejáveis, sejam eles o dom, a luta, a troca, contradom, etc. Os enunciados de junção, conjunção, disjunção e os seus contraditórios, esses enunciados de junção formam a operação de base dessa sintaxe fundada sobre a descontinuidade dos estados, cuja transformação é assegurada pelos enunciados de fazer. Ora, se essa análise representa eficazmente a ação e a transação, ela tende a fazer das oposições actanciais lugares fixos que, embora compostos de um feixe de modalidades variáveis, esses lugares são, todavia, sempre considerados por sua visão transformadora, ou seja, o seu fazer. E nesse caso, o actante ele é um simples operador. Por conseguinte, a análise não leva em conta a modulação dos estados do sujeito, agitado, instável, flutuante em seu face a face com a ação. Essa modulação se desdobra como uma variação contínua em torno da junção, ou seja anterior ou posteriormente. E o espaço passional, ele assim se desenha, ou seja, é o espaço da relação entre o sujeito e a junção, focalizando o dinamismo interno, poderíamos dizer íntimo, dos estados. Então, as definições dos lexemas afetivos que o dicionário propõe permitem situar claramente o problema. Por exemplo, no dicionário Petit-Robert, esse dicionário define o termo afeto como, abre aspas, estado afetivo elementar, fecha aspas. Define afeição como estado psíquico acompanhado de prazer ou dor. E define afetividade como
tendência a ser afetado de prazer ou de dor, e define paixão como todo estado ou fenômeno afetivo, ou mais precisamente como estado afetivo e intelectual muito forte, capaz de dominar a vida do espírito pela intensidade de seus efeitos ou pela permanência de sua ação. Bom, tratemos agora do espaço da junção. Então, estendendo essa pesquisa ao léxico passional, nós podemos dar-nos conta de tudo que se representa em torno da relação juntiva, ou seja, dos estados. Desse modo, a impaciência, que é a incapacidade habitual de se conter ou de ter paciência, remete à definição da paciência, que é uma disposição do espírito de uma pessoa que sabe esperar, mantendo sua calma. Então, transposta para a metalinguagem semiótica, a impaciência exprime, portanto, o estado iterativo de um sujeito disjunto que virtualiza, sobre o modo da intensidade, sua conjunção com o objeto desejado. Ou seja, a impaciência é uma modalidade intensiva do querer. A cólera, que exprime a frustração de um sujeito em relação a um objeto do qual ele está privado e ao qual ele crê ter direito, a cólera intensifica em relação a ela o estado de disjunção. O entusiasmo, ao contrário, intensifica a conjunção, quer ela seja ou não realizada. A nostalgia marca a persistência na memória do sujeito de uma conjunção terminada. A avareza associa a intensidade de uma conjunção, ou seja, adquirir e acumular, com a não disjunção, do reter. Então, essas poucas observações não esgotam de maneira alguma a significação das configurações passionais, mas permitem localizar a sua descrição semiótica. Ou seja, no centro do programa narrativo, o que nós nomeamos o passional, focaliza a relação juntiva, cujo espaço ele dilata, marcando desse modo uma parada no desenvolvimento dos programas de ação, mas depreendendo um novo universo de significações que a abordagem estritamente narrativa tenderá a mascarar. O espaço passional, feito de tensões e aspectualizações, cujo estatuto deverá ser precisado, esse espaço é, pois, da ordem do contínuo e se dispõe em torno das transformações narrativas. E é desse modo que a semiótica do agir permite identificar o lugar reconhecível no discurso de uma semiótica do sofrer. A problemática da paixão se define em relação à problemática da ação.